Caríssimos alunos, o meu nome é Jorge Santos, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje o tema é raízes. Muito bem. Esta aula acaba por ser dedicada a todos os alunos e a um aluno que me referiu que eu tenho dificuldade com as raízes. Eu não sei onde é que esta aula vai começar, nem onde é que ela vai acabar, mas o meu objetivo é tentar transmitir, portanto, a vós de forma, portanto, conhecimentos para perceberem melhor a aplicação das raízes. Ora, vamos ver. Portanto, as raízes mais conhecidas são as raízes quadradas. Então, nós temos os quadrados perfeitos, que são, portanto, raízes. Portanto, raiz de 0 é 0, porque 0 vezes 0 é igual a 0. Raiz de 1 é igual a 1, porque 1 vezes 1 é igual a 1. Raiz de 4 é igual a 2, porque 2 vezes 2 é 4, certo? Vamos pôr aqui, pois, 0 vezes 0 é igual a 0, pois 1 vezes 1 é igual a 1, pois 2 vezes 2 é igual a 4, ou seja, é como se estivessem a perguntar qual o número que multiplicado por ele próprio dá 4, raiz de 9 é igual a 3, portanto, qual é o número que multiplicado por ele próprio dá 9? É 3, pois 3 vezes 3 é igual a 9, pois 3 vezes 3 igual a 9, e pronto, e depois teremos depois o raiz de 16, o de 25, isto vocês se calhar já sabem, pois 4 vezes 4 igual a 16. Depois iremos ter as raízes cúbicas, não é? E as raízes cúbicas, pronto, e temos então os cubos perfeitos, entre aspas, não é? Os cubos perfeitos. Portanto, raiz cúbica de 0 também é igual a 0, pois 0 vezes 0 vezes 0 é igual a 0. Raiz cúbica de 1 é igual a 1, pois 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Porquê? Pois 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Portanto, a raiz cúbica é como se perguntassem qual é o número que multiplicado por ele próprio 3 vezes consecutivas dá igual, neste caso, a 8, ou o número que aqui está. Mais raiz cúbica de 27. Ok? É o 3, pois 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Mas normalmente não é o problema, não se põe aqui. Vou só pôr mais uma última raiz cúbica de menos 27, que é para vocês verem que as raízes que têm índice ímpar, portanto o índice da raiz, portanto, é o número que está aqui, e quando não tem nada é como se tivesse um 2, como se tivesse aqui um 2, por isso é que a gente diz que é raiz quadrada. Isto é como se tivesse um 2, quando não tem nada é raiz quadrada, quando tem um 3 é raiz cúbica, ok? E as raízes normalmente também nós chamamos radicais, portanto, e aqui é menos 3, e aqui a raiz de índice ímpar pode dar um número negativo, porque existem raízes cúbicas de números negativos, enquanto não existem raízes quadradas de números negativos, porque não há nenhum número multiplicado por ele próprio de menos 4, portanto, raiz de menos 4, portanto, isto é impossível em R, portanto, no conjunto dos números reais. Portanto, impossível em R. Portanto, no conjunto dos números reais é impossível um número multiplicado por ele próprio dê menos 4. Porquê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4 e menos 2 vezes menos 2 também é igual a 4. Portanto, não há nenhum número que multiplicado por ele próprio dê menos 4. Ok? Pronto, então, raiz cúbica de menos 27 é menos 3, pois menos 3 que multiplica menos 3 que multiplica menos 3, cá está, temos 3 sinais negativos, portanto dá menos dá mais, com menos dá menos, 3 vezes 27, então, ok, certo, muito bem. Então, onde é que começa nomeadamente a confusão do aluno? A confusão do aluno começa quando nós, em vez de utilizarmos, portanto, o símbolo da raiz, começamos a utilizar o expoente fracionário, ok? Portanto, se eu tenho raiz e tenho uma determinada base, ok, A levantada em M e aqui um N, ok? Isto é a mesma coisa que ter A
levantado a m sobre n. Ok? E isto, pronto, só isto aqui começa logo a fazer confusão. Ok? Então, vamos lá ver. Por exemplo, quando eu fiz raiz cúbica, imaginem, de 4, vamos pôr de 8, isto significa que isto é a mesma coisa que eu ter 8 levantado. Aqui é como se eu tivesse um 1. Portanto, o número que está aqui é o número que aumenta o número que está aqui é o que faz diminuir o número. Portanto, é 8 levantado a 1/3. Por sua vez, eu sei que raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que eu ter raiz cúbica de 2 ao cubo. Ok? E então, neste caso, o que faz aumentar o número é o que fica sempre em cima. Ok? É este aqui. Portanto, fica 2 levantado a 3 sobre 3. Ok? Vai dar 2. E porquê é que raiz cúbica de 8 é 8 levantado a 1/3? Porque 8 levantado a 1/3 vezes 8 levantado a 1/3 vezes 8 levantado a 1/3 dá-se a mesma base. Somam-se os expoentes, 1/3 mais 1/3 mais 1/3 dá 3/3, que é igual a 8. Ok? Então, mas qual é o número que multiplicar 3 vezes por ele próprio dá o 8? Pois não é mais do que o 2, porque 8 levantado a 1/3, isto é 2, isto é 2, isto é 2, e por isso é que vai dar igual a 8. Ok? Bem, vamos ver aqui outro tipo de situações. Por exemplo, raiz quinta de 2 ao cubo. Como é que eu represento isto? Eu represento por 2 levantado. O que é que faz aumentar o número? É o expoente dele, 3. O que é que faz diminuir o número? 5, que é o índice da raiz, é 2 levantado a 3 quintos. Está bem? E se eu te puser ao contrário, raiz cúbica de 2 à quinta, isto é a mesma coisa que eu escrever 2 levantado, e neste caso o expoente é 5, que é o que aumenta o número, fica em cima, e o 3 faz diminuir o número, fica em baixo. Mas será que eu poderei simplificar estas raízes cúbicas 2 à quinta? Estas posso. Ou seja, eu posso simplificar a raiz sempre que a fração que fica é superior a 1. Ou seja, eu tenho raiz cúbica 2 à quinta, e eu sei que isto vai ser a raiz cúbica de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes seguidas. E então isto significa que é raiz cúbica de 2 ao cubo, porque eu vou juntar estes 3 e depois junto estes 2. 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, certo? Porque até é a propriedade das potências, dá-se a mesma base, são os expoentes, é 2 à quinta. Eu posso separar, fico com raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. E raiz cúbica 2 ao cubo, eu corto o 3 com o 3, ou então, como nós estamos a aprender, isto é uma coisa que 2 levantado a 3 sobre 3. E este aqui é 2 levantado. O que é que aumenta o número? É o 2. O que é que diminui o número? É 3. 2, então isto fica 2 vezes 2 levantado a 2/3. Vamos agora escrever isto sob a forma de raiz. 2 é 2, ok? E agora que raiz é que nós temos? Temos que saber que o que está em cima é o expoente, que é o que aumenta o número, ok? E o índice da raiz é o que está em baixo. Portanto, temos aqui a base é 2, o expoente de 2 é o 2 e o índice da raiz é 3. Ou seja, o que aumenta o número é o que está no expoente, o que diminui o número é o que está em baixo. Fiquem a saber também que raiz cúbica de 2 à quinta poderá ser escrito também de outra forma. Ou seja, eu poderei ter a raiz cúbica de 2 e aqui à quinta. E vocês dizem, é igual, então não estou a perceber. É, porquê? Porque a raiz cúbica 2 à quinta é uma coisa que eu ter a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2. 5 vezes, ok? E então, como isto é tudo raízes cúbicas, isto é a mesma coisa que eu ter raiz cúbica de
2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, falta 1, 2, ou seja, raiz cúbica de 2 à quinta. Mas podíamos ter como alternativa passar isto para quê? Para a forma de potência, não é? Fica 2 levantado aqui, o que aumenta o número, que é como se tivesse um 1, certo? É 2 levantado a 1, portanto é 1 terço vezes 2 levantado a 1 terço vezes 2 levantado a 1 terço vezes 2 levantado a 1 terço, 5 vezes seguidas, 2 levantado a 1 terço. Dá-se a mesma base e somam-se todos os expoentes e dá 5 terços, cá está, 5 terços. Vai ser uma raiz. O que é que aumenta o número? É o 5. O que é que diminui o número? É o 3. Portanto, fica raiz cúbica de 2 à quinta. Bem, mais coisas. Em relação a domínios. Ok? Domínios. Domínios. Se eu tiver uma raiz de índice par, ok? O índice é par, de uma determinada função f qualquer, o domínio há de ser f maior ou igual a 0. Porquê? Porque não há raízes de índice par de números negativos. Eu há bocadinho referi, por exemplo, imaginem, eu quero raiz quarta de menos 16. Eu sei que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16, mas não dá menos 16. Qual era o outro número que eu ia tentar? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, mas este também não dá, dá 16, porque menos por menos dá mais, menos por menos dá mais, dá. Então isto é impossível em R, impossível em R, impossível em R. Portanto, não se esqueçam que o domínio de uma função qualquer que tenha um radical de índice par, ou uma raiz de índice par, será sempre o que está dentro maior ou igual a 0. Como eu disse, eu não sabia onde é que ia acabar, mas uma coisa eu tenho que fazer referência, é pois às derivadas. Então, aqui já estamos a entrar, portanto, ao nível do 11º ano, não é? E aqui já estamos a entrar ao nível do 12º ano e 11º também. Portanto, derivadas de raízes, derivadas. Ora, como é que eu derivo uma potência? Por exemplo, como é que eu derivo, toda a gente sabe derivar x ao quadrado. E dizer, isto é 2x, ok? Quer dizer que o 2 cai e fica x levantado a 2 menos 1. X ao cubo, toda a gente sabe derivar. Portanto, isto é a derivada, linha, x ao cubo. Okay? X ao cubo. Linha, eu sei que o 3 cai e fica x ao quadrado. Okay? Toda a gente sabe fazer isto. X à quarta dá 4x ao cubo. Pronto, e toda a gente decora como se faz isto. Mas quando a gente põe raiz quinta de x ao cubo e pede-se para fazer derivada, já ninguém sabe fazer esta derivada. O que eu posso dizer é que é igual. Temos é que pôr o expoente e ficamos com x levantado a 3 quintos, certo? Porque o 3 aumenta o número, o 5 diminui o número. E agora fazemos o mesmo que fazemos ali. Portanto, o 3 quintos cai, ficamos com o x e fica levantado a 3 quintos menos 1, porque baixa 1 grau o expoente, está bem? Ok? E agora reduzimos ao denominador e ficamos com 3 quintos, x levantado a 3 quintos menos 5 quintos, menos 5 quintos, ou seja, 3 quintos de x levantado a menos 2 quintos. E agora começa o problema. X levantado a menos 2 quintos, eu não sei escrever, mas o aluno tem de saber escrever. O que é o expoente negativo? Vou abrir aqui um parênteses, vou deixar aqui um bocadinho em aberto. Vamos ver aqui, isto são as derivadas, certo? Eu estou a fazer aqui derivadas, vou abrir aqui, porque foi o que eu disse, eu não sei onde é que começa e onde é que acaba. Com o expoente negativo, o que é, pois, por exemplo, 2 levantado a menos 3, o que é que isto representa? 2 levantado a menos 3 quer dizer que é uma ordem de inversão, isto é a mesma coisa que eu ter 2 sobre 1 levantado a menos 3, certo? E então o que me diz é inverte, ou seja, é 1 meio levantado a 3, dá 1 levantado a 3 sobre 2 levantado a 3, ou seja, dá 1 oitavo. Ou seja, o que eu quero que vocês saibam rapidamente é que 2 levantado a menos 3, se está levantado a menos 3 em cima,
passa para levantada 3 em baixo, ok? Isto é 1 sobre 2 ao cubo, rapidamente, ok? Por exemplo, 2 levantado a menos 1, eu quero que vocês saibam que é 1 sobre 2 levantado a 1. 2 levantado a menos 3, eu quero que vocês saibam rapidamente que é 1 sobre 2 ao cubo. Ok? E agora imaginem que tem 3 levantado a menos 5 sobre 2 levantado a menos 4. Como é que eu me vejo livre disto? Eu não quero que vocês fiquem aqui a fazer isto assim, olha, 3 levantado a menos 5 é 1 terço à quinta. Não quero, eu quero isto mais rápido, como eu vos vou mostrar. Isto é a mesma coisa que eu ter 1 meio à quarta. Pronto, então o que é que isto vai dar? Pois isto é 1 sobre 3 à quinta e aqui 1 sobre 2 à quarta. Estamos a levar imenso tempo a fazer isto e depois fazemos a regra da banana, este com este, este com este. E chegamos à conclusão que o 2 à quarta fica em cima e o 3 à quinta fica em baixo. Mas eu só tenho que saber quando o expoente está negativo. Portanto, eu tenho 3 levantado a menos 5, eu sei que ele vai passar para baixo com o expoente positivo. Se ele está com o expoente negativo em baixo, vai passar para cima com o expoente positivo. Portanto, vou fazer outra situação. Imagina que eu tenho 5 levantado a menos 2 sobre 3 levantado a menos 4. Ok? E até posso ter aqui vezes, ok? 7 levantado a menos 1. E até posso ter aqui vezes 4 levantado a menos 6, por exemplo. Eu posso fazer isto rapidamente. Os negativos que estão em baixo passam para positivo para cima. Isto é 3 à quarta, vezes 4 à sexta. Isto é 5 ao quadrado, vezes 7 levantado a 1. Ok? Pronto, então já sabemos que o expoente negativo funciona deste modo. Ora, temos então aqui um expoente negativo. Então, se eu sei que isto vai ficar 3 quintos, vezes, e se eu sei que está com o expoente negativo em cima, eu sei que passa para baixo com o expoente positivo, 2 à quinta, 2 sobre 5, quer dizer, certo? E agora já sei, porque eu aprendi como é que eu faço. Ou seja, como é que eu faço isto que está aqui assim? É 1 sobre x, ok? Agora, o que é que aumenta o número? É o 2, e o que é que diminui o número? É o 5, que é o índice da raiz. Raiz quinta de x ao quadrado. Portanto, seria depois... eu pus aqui 3 quintos igual, mas é 3 quintos vezes, ok? Vezes, pontinho. Vamos pôr aqui outra raiz. Imaginem, raiz cúbica de x ao quadrado, por exemplo, linha. Quanto é que isto será? Isto há de ser x, o 2 aumenta o número, o 3 diminui o número. Linha. E então, o 2 terços cai. Ok, continuamos a fazer derivadas, o 2 terços cai e fica com x levantado a 2 terços menos 1. 2 terços menos 1 é 2 terços, x levantado a 2 terços menos 3 terços. E 2 terços menos 3 terços é menos 1 terço e fico com 2 terços de x levantado a menos 1 terço. E agora diz, não sei lidar com isto. Sei sim senhora, porque se está com o expoente negativo em cima, passa para o expoente positivo em baixo e fica levantado a 1 terço. Eu não sei lidar com o expoente fracionário, sabem? Sim senhora. Porquê? Porque o 1 faz aumentar um número e o 3 faz diminuir, é o índice da raiz. Portanto, isto fica, no final, fica 2 em cima com 3 raiz cúbica de x em baixo. Ok? Note-se que em termos de notação, quando estamos a lidar com os x's, só um pormenor. Por exemplo, raiz quadrada de x. Ou seja, isto aqui é como se tivesse um 2, só que nós não pomos um 2, porque é raiz quadrada de x. E raiz quadrada de x é x levantado a 1 meio. Ok? E eu vou agora comparar com raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9. Ok? Reparem. Raiz quadrada de 9, eu sei que é 9 levantado a 1 meio. Ok? Que eu sei que é 3, porque raiz de 9 é 3, é igual a 3. Ou seja, eu sei que raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9, pois 3 vezes 3 é igual a 9, pois 3 vezes 3 é igual a 9. Mas, porquê é que escolheram o expoente fracionário? Então, raiz quadrada de 9 é 3, porque o número multiplicado por ele próprio, que dá 9, é 3.
Ou seja, qual é o número com fração em cima que multiplicado por ele próprio dá 9? Pois, é o 9 levantado a 1 meio. Que 9 levantado a 1 meio vezes 9 levantado a 1 meio dá-se a mesma base, soma-se os expoentes e fica 2 sobre 2, que é igual a 9. Por isso é que há uma correspondência entre a raiz e o expoente fracionário. Porquê? Qual é o número que multiplicado por ele próprio dá a raiz de x? Pois é o x levantado a 1 meio. Porquê? Porque x levantado a 1 meio vezes x levantado a 1 meio dá x levantado a 2 meios, que é igual a x. Ok? Vamos fazer raiz cúbica. Raiz cúbica de 8. Eu sei que raiz cúbica de 8 é igual a 2. Porquê? Pois 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, porquê é que eu represento a raiz cúbica de 8 de outra forma? Porquê é que eu ponho 8 levantado a 1/3, certo? Portanto, qual é o número que multiplicado por ele próprio 3 vezes seguidas dá 8? É o 8 levantado a 1/3. Ok? É, porque 8 levantado a 1/3 vezes 8 levantado a 1/3 vezes 8 levantado a 1/3 dá o 8 levantado a 3/3, que é igual a 8. Por isso é que nós escrevemos raiz cúbica de x igual a x levantado a 1/3. Ou seja, qual é o número que multiplicado por ele próprio 3 vezes dá o x? Pois é o x levantado a 1/3. Pois x levantado a 1/3 vezes x levantado a 1/3 vezes x levantado a 1/3 dá, pois, x levantado a 3/3, que é igual a x. Ok? Pronto. Ficam aqui com uma ideia sobre as raízes. Eu só vou fazer mais uma derivada para ajudar e termino, portanto, o meu vídeo. Imaginem que eu tenho aqui uma raiz sexta de x... vamos pôr antes... Vou fazer antes com expoente negativo. Ok? Então, com expoente negativo, imaginem que eu quero a derivada de 1 sobre raiz sexta de x à quarta. Como é que eu faço a derivada disto? Ok? Bem, eu para já vou transformar isto em potência e fico com x levantado. Agora, vou pôr aqui antes um 5, está bem? Porque senão sou convidado a simplificar. Portanto, x levantado, o que aumenta ao número é o 5, o que diminui ao número é o 6. Então, se eu sei que este está com o expoente positivo em baixo, ou se eu quiser, posso passar para cima com o expoente negativo, que é x levantado a menos 5, 6. Portanto, aquelas operações que eu estive a efetuar há pouco, de passar para cima e para baixo, ok? Eu podia, desculpem lá vocês, aqui com tantas folhas, estava a ver se eu conseguia encontrar isto. Portanto, estas operações que nós fazemos da esquerda para a direita, podemos fazer da direita para a esquerda. Se eu tenho 2 levantado a 1 em baixo, posso passar para cima 2 levantado a menos 1. Se eu tenho 1 sobre 2 ao cubo em baixo, posso passar para cima para 2 levantado a menos 3. Se eu tenho 3 à quinta em baixo e 2 à quarta em cima e quer trocar, então o 2 à quarta se passa para baixo, passa levantado a menos 4. O 3 à quinta se está em baixo, passa para cima, levantado a menos 5. Portanto, um número que esteja com o expoente positivo em baixo, eu posso passar para cima com o expoente negativo. Ok? Por isso é que eu estou a fazer isto. Se eu tenho um número com o expoente positivo em baixo, posso passar para cima com o expoente negativo. Então, vou fazer esta derivada. E esta derivada vai-me dar menos 5 sextos, x levantado a menos 5 sextos menos 1, porque o baixa 1 grau, menos 1. Ora, isto é igual a menos 5 sextos, x levantado a menos 5 sextos menos 6 sextos. 5 sextos menos 6 sextos. Ou seja, isto está menos 5 sextos, x levantado a menos 11 sextos, menos 11 sextos. E agora estou tramado, menos 11 sextos, não sei sair daqui. Sabemos, sim senhora, menos 5 sextos, fica 1 e fica aqui o x levantado a 11 sextos em baixo. E agora como é que eu escrevi isto? Portanto, dá menos 5 sextos, 1 sobre raiz. O que é que aumenta o número? É o 11, porque é o que está em cima. E qual é que diminui o número? É o 6, raiz sexta. Ou seja, isto no final dava menos 5 em cima sobre 6 em baixo, raiz sexta de x levantado a 11. Ok? Pronto. E, portanto, termino aqui portanto, a minha aula. Desejo a todos um bom estudo. O meu nome é Jorge Santos. Espero que tenha sido útil a perceber, portanto, a questão das raízes. Muito obrigado.